Redação para a Secretaria de Educação de Minas Gerais, Banca Consulplan. Então, se você quer fazer uma excelente redação e você precisa fazer para você se classificar dentro das vagas, você precisa conhecer primeiramente o edital que rege seu concurso. Então, no tocante à redação, que vai valer 20 pontos, dos quais você precisa obter no mínimo 50% para ser aprovado, ou seja, 10 pontos para alcançar a aprovação, você precisa, para você fazer um bom texto, você precisa conhecer o que o edital reza para você. Então, o seu texto vai ter que mostrar aspectos macro e microestruturais, você precisa ter conhecimento do que é isso para que você pratique isso com propriedade no seu texto. Então, esses 20 pontos estarão distribuídos assim: 4 pontos vão ser dados a quem mostrar que tinha conhecimento, compreensão do conteúdo proposto. Então, 4 pontos. Aí vem os quesitos dentro desse item que nós vamos estudar um a um. Mas a cada momento que você infringir, né, mostrar que não tinha tanto conhecimento assim, que não soube trabalhar aquela proposta, então você perde um ponto a cada infração. No desenvolvimento da argumentação, objetividade, informatividade, também vão ser 4 pontos e também perderá um ponto a cada infração. Por exemplo, você não foi tão objetivo, não trouxe tanta informação, ficou sempre falando da mesma coisa, preencheu até as 30 linhas, mas não trouxe novidade, né? Ou seja, a informação era sempre a mesma que você tinha para dizer. Então, a argumentação é fraca, foi fraca. Você não soube mostrar exatamente os elementos da macroestrutura aí, que são a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Por exemplo, você tem ali até 4 parágrafos, mas o que você coloca na introdução, às vezes, não é exatamente o que deveria entrar na introdução. Por exemplo, você começa a ficar explicando muita coisa na introdução, lá não é lugar de dar explicações, certo? Então, não basta ter aquela macroestrutura de, por exemplo, 4 parágrafos, que as pessoas às vezes pensam, ó, primeiro a introdução, última a conclusão, que está no meio do desenvolvimento. Sim, basicamente é isso. Mas ao se ler o texto, nota-se que para ser a introdução, tem os elementos da introdução, uma contextualização, o seu posicionamento, os aspectos que vão sustentar seu posicionamento. Isso é que faz uma introdução. Então, não basta ter a aparência, tem que ter o conteúdo condizente com cada uma das partes de um texto dissertativo, argumentativo. Ok? Então, se houve desrespeito, você vai perdendo um ponto a cada infração. A coerência, que é a relação lógica entre das ideias, que vai mostrar uma progressão textual, um texto que avança, um texto que caminha, que não fica parado no mesmo lugar. Ou seja, parado no mesmo lugar é estar sempre falando da mesma coisa, mesmo que com palavras diferentes. Se você não cometeu essa infração, então você vai atingir os seus 4 pontos. Mas a cada vez que cometer infração aí ferir a coerência, ferir a progressão textual, tá empacado no mesmo lugar, então, ó, 50%, ou seja, meio ponto a menos, certo? Mas se você respeitou tudo isso aí, você já adquiriu seus 12 pontos, já está aprovado, porque já está com 60% da redação, né? Mas ainda temos que observar os aspectos microestruturais que vão compor a estruturação sintática do seu texto. Então, se você fez
uma boa estruturação sintática, você vai ter um ponto. Mas se você pecou nesse quesito com truncamentos de períodos, justa posição de orações e ou períodos, excesso, ausência ou duplicação de elementos, etc., a cada pecadinho aí, 25 décimos. A menos, é claro, tá? Na morfossintaxe, você vai ter que mostrar que você tem conhecimento de colocação pronominal, concordância verbal e nominal, o emprego correto de conectores e pronomes, o paralelismo sintático, etc. Se você mostrou que tem esses conhecimentos que você vai adquirir nas aulas de língua portuguesa, então aí você leva 3 pontos. Mas a cada infração, 25 décimos a menos, certo? E quanto a desvios, né, de acentuação, ortografia, translineação, uso de maiúsculos e minúsculos e pontuação, a cada infração, 25 décimos também que você perde. E se você não comete essas infrações, leva 4 pontos. 4, 7 e 8. Então, aqui nós temos, nos microestruturais, nós temos 8 pontos, que somados aos 12, vão dar o total de 20 pontos. Então, seja bem-vinda à aula de, bem-vindo, bem-vinda à aula de redação, conhecendo agora cada um desses aspectos. Nos macroestruturais, que vão valer 12 pontos, lembrando-se de que a redação é o mínimo 15 linhas na banca Consulplan para o concurso de Secretaria de Educação, o mínimo 15 linhas e o máximo de 30 linhas, né? Então, para poder você atingir aquela pontuação total de 20 pontos, ou pelo menos próximo a ela, aquela pontuação, então você precisa conhecer que aspectos, saber que aspectos macroestruturais é o texto na sua totalidade, é o texto, ou seja, o texto total. Mas o que é um texto na sua totalidade? Então vão ser observados aí vários detalhes, incluindo, né, se o texto apresentou introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? São as 3 partes de um texto dissertativo argumentativo. Além disso, não é só aquilo que eu já disse, que é o primeiro parágrafo vai ser introdução, o segundo e o terceiro vai ser desenvolvimento, né? Por exemplo, primeiro aqui, segundo e terceiro aqui, que pode ter um quarto aqui também, mas pode ser só dois de desenvolvimento, mas nunca um só. E o quarto parágrafo de conclusão. Não é só essa aparência, é o assunto que compõe cada um deles, para condizer mesmo com introduziu, com desenvolveu e com concluiu, certo? E também a estrutura dos parágrafos e os temas abordados em cada parágrafo, como que você sustentou isso, né? Como você explanou o assunto de cada parágrafo. Então, isso é responsável por avaliar o conteúdo do seu texto, né? Ou seja, se você abordou mesmo com propriedade o assunto ou se você tangenciou o assunto. Você cumpriu os tópicos exigidos e você cumpriu com a promessa que fez lá na introdução ou você apenas tangenciou? Ou o que que é tangenciar? É abordar, sim, o tema. Você não fugiu do tema. É abordar o tema, porém, de forma superficial, certo? Superficialmente. Então, é o que eu estou dizendo, você precisa ter informatividade, você precisa ter profundidade. E aí, então, esse primeiro quesito, que é mostrar para o examinador que você conhece o assunto, que você compreendeu o que foi proposto para você. Então, como é que você mostra isso? Você mostra escrevendo com relevância, dando com propriedade uma resposta ao tema que lhe foi proposto e dentro do gênero textual que ele foi solicitado. Então, o gênero é uma dissertação, o
Tipo textual é uma dissertativo argumentativo. Então, eu vou mostrar que compreendi o tema que me foi proposto. Então, o que eu preciso fazer é me manter dentro daquele tema, não posso fugir do tema. Por exemplo, me manda escrever sobre eh, problemas ambientais. E eu vou e falo de fake news. Olha, fugir totalmente ao tema. Isso é zero. Isso é eliminação do concurso. Você está fora do certame, certo? Mas se você tangenciar, você fala do assunto, mas fala de forma superficial, como já falamos anteriormente. Então, você não está eliminado, é, prontamente, é lógico, porém, a sua nota vai ser fragilizada a ponto que você não vai conseguir, ou às vezes nem ser aprovado, nem 50% que é o mínimo, ou se conseguir esses 50% não serão suficientes para 50% não vai ser suficiente para te colocar dentro das vagas. Então vamos tentar os 20 pontos ou próximo aos 20, certinho? Então aqui para mostrar que compreendeu o tema, você precisa ter conhecimento dele. Então, leia bastante, assista aos telejornais e escreva muito, né, também, para que você grave muita informação para o dia da sua prova. Dentro do conhecimento e compreensão do conteúdo, nós temos ali a relevância dos argumentos, que quer dizer que é você colocar mesmo, por exemplo, dados, informações relevantes que sustentam informações que são boas informações, que é aquilo que eu digo, que não é aquilo que todo mundo sabe. Então por isso que você tem que ler mais do que qualquer outra pessoa, do que uma pessoa que não vai fazer uma prova de redação, porque você tem que ter informação além daqueles que ficam só ouvindo por aí, certo? Então você tem que ter mais informações para que você sustente sua argumentação. Com certeza, né? Uma argumentação coerente e coesa, né? E que avance de forma lógica, que é a nossa progressão textual, certo? Na propriedade do gênero textual, ainda dentro do conhecimento, mostrando que eu tenho conhecimento, que eu compreendi a proposta que me foi passada, então eu tenho que mostrar também, mais um item aí, é a propriedade do gênero textual. Então, o gênero textual que me foi solicitado, o tipo textual, então o gênero é uma dissertação e o tipo textual é dissertativo argumentativo. Esse texto precisa mostrar, né, que a introdução precisa mostrar que ali eu tenho desenvolvimentos e tem uma conclusão. Então, isso é a estrutura típica do gênero e do tipo que me foi solicitado. Então, vamos observar se eles estão adequados, né? Estar adequado é aquilo que eu já disse. É se a introdução traz aquilo que traz uma introdução, se o desenvolvimento tem cara de desenvolvimento, e se a conclusão é realmente o fechamento de um texto, certo? E se há progressão textual, se o seu texto evolui, se não está parado ali no tempo, certo? E também na propriedade do gênero textual, além de observar essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu preciso saber que é uma linguagem formal que se adequa ao gênero que eu estou escrevendo. Ainda dentro desse conhecimento, eu preciso mostrar, né, o meu repertório sociocultural, que é aquilo que vai garantir que o meu texto tem informatividade. Então, nós vamos mostrar no nosso texto que temos conhecimentos de outras áreas para enriquecer essa discussão, para não ficar aquela coisa que todo mundo sabe dizer. Eu sei citar, eu sei fazer citações, eu sei fazer referências a autores. eh, que relacionam, né,
cujos assuntos escritos, discutidos por eles, relacionam com o texto que eu estou escrevendo, com o tema que eu estou debatendo aqui. Obras relevantes que, né, que têm relevância com esse tema também. Então, com isso aí, eu mostro que eu tenho conhecimento, que eu tenho capacidade de fazer essa análise e tenho capacidade de registrar isso no meu texto. Se o meu texto traz uma problemática, eu posso aplicar nele, então, uma proposta de solução para essa problemática. Então, o que que nós podemos fazer ali como proposta de intervenção? Então, nessa proposta, eu preciso, né, apresentá-la de forma, né, uma proposta que seja coerente, quer dizer, que seja aplicável ao caso apresentado e que essas soluções possam ser realmente realizadas. Não adianta eu ficar ali floreando, falando coisa que é impossível de se executar. Então tem que ser uma solução concreta para esse problema e essa proposta precisa apresentar o agente, né, esses elementos. O agente que é quem vai fazer, né? A ação, o que vai fazer. O modo ou o meio, que é como vai realizar isso. O efeito e a finalidade, que é o resultado. Se esse agente ou esses agentes fizerem mesmo esse ato do modo como eu falei, vai ter esse resultado. E um detalhamento eu posso, que é quando eu vou falar de forma mais clara ainda, pelo menos, por exemplo, a ação ou o efeito. Eu vou detalhar essa ação, eu vou detalhar esse efeito, certo? Então, por exemplo, eu vou detalhar o efeito, se o efeito é mais igualdade social, então eu detalho dessa forma, não só aquela comunidade vai ter um melhoramento, como a cidade, o estado e o país, caso aquilo vai se prolongando, né? Vai se, como diz assim, disseminando, certo? Então, quer dizer, é um detalhamento, né? Se você está falando sobre retirar o uso do celular na sala de aula, então o efeito vai ser a criança e o jovem aprender que há momentos que se pode, que não se pode usar a rede social, que não se pode usar aquele aparelho. O detalhamento com isso, mostra-se que houve uma otimização na educação digital das crianças e jovens. Então, é o detalhamento desse efeito que teve de a criança e o jovem aprender a se educar no uso do celular e das redes sociais, por exemplo. É isso que vai ser o detalhamento. Mas, passando então para o desenvolvimento da argumentação, que é o outro quesito que vai valer 4 pontos e que também vai enriquecer muito o seu texto, se você observar que, ao desenvolver a sua argumentação, você está procurando persuadir o leitor, você está procurando fazer com que o leitor concorde com você. Então você precisa ter objetividade, ou seja, você precisa ser claro e preciso naquilo que você está falando, você precisa mostrar informatividade, que são dados relevantes, senão a pessoa cansa de ficar lendo aquilo que todo mundo sabe. Então, ou pelo menos, se não tem como, né, todo mundo já está falando mesmo, pelo menos você adotar uma postura também mais relevante na forma de expressar, que aí pelo menos mostra que você, não trouxe às vezes tanta informação diferente do que se ouve todo dia por aí sobre aquele tema, mas você tem uma forma peculiar de mostrar aquilo, certo? Para você sustentar seu ponto de vista. Então, tudo isso vai fazer com que o seu texto tenha mais eficiência. E, claro, sua nota também vai ser, né? E você saber organizar essa argumentação, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. O que quer dizer isso? O texto, na totalidade dele, ele é dividido em um parágrafo de introdução, pelo menos dois de desenvolvimento e um de conclusão,
que é o último, claro. Mas em cada parágrafo, você tem também a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dele. Por exemplo, lá no desenvolvimento um, vamos supor, estou no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o meu segundo parágrafo do meu texto, da minha redação. Então, o primeiro período ali, que é o meu tópico frasal, eu estou apresentando a ideia que eu vou discutir neste parágrafo. Então, é a minha introdução nesse parágrafo. Depois eu vou expandir a informação que eu comecei com dados, com exemplos. Então, eu estou desenvolvendo, é o desenvolvimento daquela ideia. E aí eu tenho, por exemplo, aqui, dessa forma, eu estou concluindo a ideia que eu trabalhei neste parágrafo. É a conclusão deste parágrafo, certo? Então, vamos agora ainda dentro do desenvolvimento da argumentação, lembrar-se de que argumentos, né, que você vai apresentar, eles vão sustentar sua tese, aquela tese que você apresentou lá na introdução. Então, tem que ser argumentos fortes. E cada argumento que vai sustentar a sua tese, você teve um posicionamento. Então, você vai fazer dois parágrafos de desenvolvimento, por exemplo. Então, cada parágrafo vai trazer um argumento que você vai defender para poder a sua tese fazer sentido. Então, se você vai defender duas ideias, cada ideia em um parágrafo, certo? E aí você vai utilizar exemplos, você vai utilizar dados estatísticos, você vai colocar citações, informações relevantes em cada um desses parágrafos, mas tomando cuidado também de, se no desenvolvimento um você introduziu, depois você explanou, trazendo informações relevantes, exemplos, né, sobre aquele fato e concluiu, aí no desenvolvimento 2 você faz também a introdução ali da sua ideia, depois você pode trazer dados estatísticos agora, que você já trouxe outro tipo de convencimento no desenvolvimento um, traga um tipo de convencimento diferente do desenvolvimento 2. Se você trouxe ali informações relevantes e exemplos, traga aqui, por exemplo, dados estatísticos, citações, certo? Que só para poder você estar dentro do tema, você está tentando convencer também, e você está usando ferramentas diferentes de convencimento de um parágrafo para o outro, mostrando que você tem riqueza para defender a sua tese, certo? A objetividade, ó, dentro do desenvolvimento da argumentação, é de suma importância que você mostre a objetividade. Esse texto exige isso. Então, como é que eu alcanço a objetividade? Com uma linguagem clara, uma linguagem precisa, que diz o que realmente precisa ser dito, sem ambiguidades, ou seja, sem duplo sentido, para que a pessoa que te leia, não fique tentando adivinhar o que que você estava querendo dizer, certo? Não use a primeira pessoa, certo? Nada de primeira pessoa. Utilize a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, não diga que é, estamos passando por uma fase em que a educação precisa ser reformulada. Não estamos passando, não. Estamos passando. A primeira pessoa é do plural, super aceitável no Enem, mas eu prefiro que você evite até a primeira pessoa do plural. Não use primeira pessoa no seu texto. Então, use terceira. Então, como eu coloco isso? Estamos passando por uma necessidade urgente de reformulação da educação. Então, você fala que o Brasil passa por uma necessidade. O Brasil passa por uma necessidade urgente. Ou então, passa-se, olha só, passa-se por uma necessidade urgente, certo? Então, você coloca na terceira pessoa, não na primeira. Isso é você ser objetivo, ser claro, ser preciso. Dentro ainda do desenvolver da argumentação, a informatividade, como eu já disse anteriormente, só reforçando,
Então, você vai trazer informações, você vai trazer dados, exemplos, citações de fontes confiáveis. Então, como é que eu vou saber citações? É estudando mesmo. A gente estuda para a prova de redação, como estuda para de língua portuguesa, para de direitos humanos, para de raciocínio lógico. Tem que estudar, certo? E porque tudo isso aí, se você tem esse repertório aí para apresentar no seu texto, seus argumentos vão ser mais fortes, o seu texto vai ter mais credibilidade e o examinador vai aceitar seu ponto de vista. Na organização, ó, desenvolvimento da argumentação, então nós temos que organizar essa argumentação dentro ali da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Porque que nós vamos ter aquelas três partes básicas, que é a introdução, onde você vai apresentar o tema e a tese, o desenvolvimento, onde você vai aprofundar os argumentos, e a conclusão, onde você sintetiza os pontos principais e reforça a sua tese, certo? Agora, vamos ver aqui o exemplo de como o desenvolvimento pode ser feito em cada parte. Quer dizer, eu não estou falando dos dois ou três parágrafos do desenvolvimento da sua redação. Eu estou falando como que você vai desenvolver uma introdução, como você vai desenvolver os parágrafos de desenvolvimento e como você vai desenvolver o parágrafo de conclusão. Vamos lá? A introdução, então, se você seguir como como eu coloquei aqui, você vai ter três períodos nesse parágrafo. Olha, período um, período 2, período 3. Ou seja, três frases com sentido completo. Faça uma frase, ponto final. Letra maiúscula continua na frente se tiver espaço. É outra frase, é outro período. Ponto final, faça outra frase. Nunca faça um parágrafo com um período só, ou seja, só com um ponto final. Nunca faça isso, tá? Dois pontos finais são aceitáveis, né? Já estão de bom tamanho. Mas três, nossa, fica lindo, fica maravilhoso, tá? Então vamos lá. Na introdução, você vai primeiramente contextualizar, ou seja, você tem ali um tema, então você conversa com o tema, entenda o tema e faça um período que faça referência àquele tema. Não é copiar o tema, certo? Faça referência àquele tema. Por exemplo, se você tem que falar sobre a inclusão na escola pública, então esse é seu tema, então você pode contextualizar dizendo, pode citar a Constituição, né? Por exemplo, segundo a Constituição Federal de 1988, tudo por extenso, né? Abre parênteses, CF, maiúsculo, né, claro? CF barra 88, fecha parênteses, né? Então, vírgula depois, segundo a Constituição Federal de 1988, parênteses, CF barra 88, parênteses, vírgula, a educação é direito de todos. Ponto final. Já fez um período? Já contextualizou? Opa, vai falar de educação, já sabe. Agora você apresenta a tese, que é o ponto de vista defendido pelo autor, pelo que você é o autor do texto, você é a autora do texto, certo? Então, qual é o seu posicionamento diante de inclusão escolar na escola pública, né? Então, isso você pode começar com um portanto, por exemplo, ali, né? O próximo período aliás, portanto, não, desculpa, no entanto, né? No entanto, né? No entanto, vírgula, por exemplo, no tocante à inclusão escolar, deixa-se muito a desejar em várias escolas pelo Brasil afora. Ponto final. Apresentou seu ponto de vista, porque quando o seu tema é sobre a inclusão escolar e o seu ponto de vista é qual? Que deixa muito a desejar. Então, agora você vai apresentar aspectos, você vai apresentar pelo menos dois tópicos, né, ou dois argumentos que vão sustentar esse seu posicionamento.
Qual é o seu posicionamento? Que a inclusão escolar deixa muito a desejar pelo Brasil afora, não é esse seu posicionamento? Então, agora você precisa ter, por exemplo, o tópico um. Você pode falar aspecto um ou argumento um, tanto faz. A mesma coisa. Eu vou falar argumento um porque nosso texto é dissertativo, argumentativo fica mais de acordo ainda, né? Então, no argumento um, você vai falar de falta de infraestrutura, né? Você vai falar de falta de infraestrutura. Então, você vai começar o período 3 falando assim, ó, dessa forma, é necessário observar a infraestrutura escolar, a infraestrutura escolar, e qual outro problema que você acha que está impedindo que a inclusão nas escolas públicas se faça com eficiência? Ah, vamos supor, então, o professores mais preparados para atender essa clientela, né? Então a formação pedagógica com mais eficiência. Então, pronto, já apresentou. Você contextualizou quando falou que a Constituição Federal garante que a educação é o direito de todos. Depois você apresentou seu posicionamento dizendo que, no entanto, no tocante à inclusão escolar nas escolas públicas, isso não é observado como deveria pelo Brasil afora, ou seja, em vários pontos do país, e depois você apresentou no teu terceiro período que, dessa forma, é válido discutir a infraestrutura escolar e a formação pedagógica dos professores para atender a essa clientela. Pronto, você fez sua introdução. É assim que você desenvolve a sua introdução. E ela é a porta de entrada do seu texto. Ela deve despertar o interesse do leitor quando você apresentar essas partes que acabamos de dizer. Depois, nós vamos para o desenvolvimento, a segunda parte da sua redação. Ali, você precisa colocar pelo menos 2 parágrafos, mas nada pede que sejam 3, certo? Só que num texto de mínimo 15 e máximo 30 linhas, e já não, tem que haver a introdução, então D1, o D2 e depois a conclusão, né? Já para você ver, já está perto de dar umas 30 linhas ali, porque não dá para você, senão o seu desenvolvimento vai ficar um pouco raso, né? Tem que ser bem profundo, bem explicado, bem fundamentado. Então, 2 parágrafos de desenvolvimento estão de ótimo tamanho, certo? Mas não se esqueça de que estes 2 parágrafos de desenvolvimento devem ser maiores do que a soma da introdução e da conclusão. Por exemplo, vamos supor que você tem 6 linhas na introdução, 6 linhas na conclusão, ou seja, aí já foram 12 linhas. Então, essas outras 18 ficam aqui, mas às vezes seu texto não vai ter 30 exatamente, vai ter 28. Então, aqui você vai ter o quê? 16 linhas, 8 para cada parágrafo. Mais ou menos, né? 6, 12 com 16, 28. O que eu quero dizer para você é que se 6 mais 6 são 12, se você fizer uma introdução com 6 linhas, uma conclusão também com 6, você não pode vir aqui e fazer 2 parágrafos de desenvolvimento só com 10, não. É isso que eu quero dizer para você. A soma dos parágrafos de desenvolvimento tem que dar mais linhas do que a soma da introdução com a conclusão, porque é aqui que está o, a parte mais importante. Todas são importantes, mas a parte que vai pesar mais no seu texto, porque é aqui que você vai mostrar o conhecimento mesmo do tema, certo? Que ele foi proposto. E aí você vai fazer os parágrafos de desenvolvimento seguindo isso aqui, ó. Você apresenta o primeiro argumento, então lá, o primeiro argumento naquilo que nós conversamos agora mesmo, era sobre a infraestrutura nas escolas, né? Para acolher adequadamente a clientela que tem. Depois você procura um vocábulo melhor do que clientela, certo? O educando, né? A criança, o jovem,
que tem, por exemplo, restrição física, né? Que tem uma necessidade de ter um amparo mais cuidadoso na escola e que às vezes a infraestrutura não atenda. Então, você apresenta o primeiro argumento que é da infraestrutura. Ao apresentar, você está fazendo ali o seu tópico frasal. O tópico frasal é a síntese, é o resumo da ideia a ser defendida. Então, é isso que você apresenta, falando sobre a infraestrutura, né? A síntese do assunto do parágrafo, certo? Deste parágrafo aí, que vai ser o desenvolvimento um, né? Deste aqui. Então, depois, ponto final, né, no tópico frasal, uma frase completa, bem marcante. Aí, por exemplo, né, você vai citar exemplos, se você conhece, né? Às vezes apareceu no noticiário, apareceu no Fantástico, você leu na revista tal, né? Que está em tal lugar, a criança que tem uma necessidade. Por exemplo, a criança que tem restrição física não consegue adentrar uma escola porque não tem uma rampa, né? Por exemplo, um detalhe. Mas é isso, é para você ver que está dentro da infraestrutura, né? E ou você pode citar dados, se você tem dados estatísticos de escolas que têm ou que não têm essa infraestrutura, você pode colocar citações para sustentar esse argumento, ou só informação mesmo que esteja de acordo com infraestrutura escolar, né? Para atender as pessoas que tenham necessidades, restrições físicas. Ponto final? Acabou? Conclui esse parágrafo, né? Logo, algo que justifique tudo aquilo que você falou. No parágrafo 2, ou seja, não, aqui tudo eu estava falando é sobre. Não, tá certo, desenvolvimento, né? É o primeiro parágrafo. Então, aqui seria o desenvolvimento um. Aqui, o desenvolvimento 2. Então, agora, qual era? Ah, na formação pedagógica, né? Se for tratar daquele tema, por exemplo. Então, agora, no segundo parágrafo de desenvolvimento, que já é o terceiro parágrafo do meu texto, eu vou falar sobre a formação pedagógica do corpo docente para atender de forma eficaz a criança ou jovem que precisa de cuidados especiais por causa das suas restrições, né? Então, você segue o mesmo que você fez no desenvolvimento um, o tópico frasal, né, que é a síntese do assunto desse parágrafo, e aí você utiliza diferentes recursos para reforçar isso aí. Se você usou dados estatísticos aqui, usa informações relevantes aqui. Se você usou exemplos lá no primeiro, usa citações aqui, ou vice-versa. E se você tem uma terceira ideia para desenvolver a respeito do seu tema, né? Ela já tem que ter sido apresentada lá na introdução, então você faz um terceiro parágrafo de desenvolvimento seguindo a mesma estrutura. Tópico frasal, explanação desse tópico com exemplos, dados, citações e uma conclusão desse parágrafo, certo? E por que que o desenvolvimento é importante? Ele é o corpo do texto, é onde você desenvolve a ideia e sustenta o seu posicionamento, ok? E a conclusão, ou seja, vamos para o último parágrafo do nosso texto. Então, aqui é onde você vai começar, claro, com o seu conector conclusivo, que pode ser. Você usa um portanto, um logo, um dessa forma, dessa arte, por aí vai, certo? Então, no primeiro período, né, no período um, você vai retomar começa lá com o conector, é lógico, retoma a tese que você tem, ou seja, portanto, de fato, há há muito que se melhorar na inclusão de crianças e jovens na escola pública, né, por exemplo. Então, pronto, já retomou a sua tese. Ponto final. Continuando agora, vamos para o período 2, que é quando você vai fazer
ou uma reflexão final, ou apresentar uma proposta de intervenção relacionada a esse tema. Então, o que que você propõe para melhorar isso aí? Você falou de problema na infraestrutura e de necessidade de aperfeiçoar, de otimizar o lado pedagógico, ou seja, né, para melhorar o lado profissional para atendimento mais eficaz a essas crianças que precisam, né, se encaixar no quesito da inclusão. Então, você vai apresentar uma proposta que seja execuível, que dê para fazer, que seja possível de melhoria, mostrando quem vai fazer isso, o que é que tem que fazer, como é que vai fazer, qual é o efeito disso, né? E depois detalhar. Por que que é importante? Então, pronto, foi o período 2, né? E talvez, essa proposta de intervenção possa ser dividida em mais de um período, às vezes ela, né, você não dá para você falar tudo num período só, certo? Mas de qualquer forma, aí depois ainda vem o detalhamento, que seria o período 3, né? Ou às vezes até 4, dependendo de como você vai estruturar isso aí, de como você vai ter objetividade, né, para falar tudo que precisa dizer em só 2, 3 ou 4, ou às vezes precisar chegar a 4 períodos aí na conclusão. Mas lembrando-se de que é importante a conclusão, porque ela é o fechamento do seu texto. Você tem que reforçar aqui seu posicionamento e, além de apresentar aqui uma possível solução para a problemática, né? Aí você, falando de, agora, ainda dentro, né, do aspecto macroestrutural, da coerência, que é a ligação lógica consistente entre as ideias que você está desenvolvendo, certo? Para que o leitor te compreenda perfeitamente, certo? E isso aí vai garantir que o texto seja realmente um todo de sentido e não apenas um amontoado de palavras, viu? A coerência, para ela ser garantida, você precisa seguir alguns passos. Por exemplo, como que o meu texto fica coerente? Ao escrever um texto, que cuidados eu tenho? Olha, eu preciso procurar fazer aquela relação lógica entre as ideias. Por exemplo, se eu, lá na introdução, você lembra daquele exemplo que eu estava citando, né, que você introduziu que a Constituição reza que a educação é um direito de todos. Mas aí você acha que a inclusão não está sendo observada com eficiência. Então você vai contrariar isso aí. Então aí você veio com o quê? Com o contudo, ou no entanto, ou entretanto. Então, isso é saber estabelecer uma relação lógica entre as ideias. Eu coloquei uma ideia que é geral, mas depois eu venho com outra que contraria aquilo, que não está daquele jeito. Então, o conector adequado aí, certo? Depois, manter a progressão temática, ou seja, aquilo que nós já falamos anteriormente. Você apresentar tudo de forma ordenada, progressiva. A gente observa que até uma informação que fica melhor antes de uma outra, certo? E que venham novas informações para que você não fique sempre falando só a mesma coisa. O assunto é um só, o tema é um só, mas existem várias informações que se encaixam naquele tema para poder você mostrar um texto com sentido e que tenha essa progressão, né? Lógico. Evitar as contradições, é lógico. Como que você está sendo coerente se você está sendo contraditório? Então, você não tem como você falar que a inclusão precisa ser otimizada e depois falar que, graças ao governo tal, né, a inclusão está de 100% em nosso país. Ué, você já falou que precisa ser melhorado, agora está tudo 100%. Então você se contradisse, tá? Então foi incoerente, perdeu o ponto, lembra? Lembra cada vez que você cometeu uma infração, né, olha lá, dentro desse quesito aqui da coerência, 50, meio ponto, certo? É,
Utilizar conectivo de forma adequada é aquilo que nós já falamos desde que se eu estou estabelecendo uma relação lógica entre as ideias, eu estou realmente usando conectivos de forma adequada. Agora, para fechar, vamos ver o exemplo de um parágrafo, observando isso tudo que nós falamos, a macroestrutura do texto, certo? Olha só. O acesso à educação de qualidade é um direito fundamental e um dos pilares para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, você vê aqui que eu fiz a introdução do parágrafo. Eu tenho aqui meu tópico frasal, o resumo da ideia que eu vou desenvolver. Então, dá para perceber aqui que a ideia é que ter educação é ter um meio para desenvolver a sociedade. Então, se o indivíduo está recebendo a educação de qualidade, é claro, não pode ser qualquer uma, né? A educação de qualidade, então, além de ele estar, né, recebendo ali um direito que é fundamental, nós temos ali um pilar para desenvolver a sociedade, é claro, né? Então, esse é o meu tópico frasal. Depois, mas então, como é que eu vou explanar isso aí? É um direito fundamental e desenvolve a sociedade, mas como, né? Então, olha só, uma população bem educada tem mais chances de alcançar melhores condições de vida, contribuir para o crescimento econômico e participar ativamente da vida política e social. Ora, se alcança melhores condições, se contribui para o crescimento econômico, participa da vida política e social, então está confirmando que é um pilar, sim, e que esse pilar vai promover o desenvolvimento da sociedade. Perfeito. Mas tem mais, olha só. No entanto, quando eu falei no entanto, eu vou contrariar. Então, eu coloquei algo positivo aqui, mas eu comecei agora o próximo período com no entanto. Então, eu vou contrariar. Então, vamos ver se eu estou contrariando mesmo. Ainda existem inúmeras barreiras que impedem o acesso universal à educação de qualidade, como falta de investimentos, infraestrutura, desigualdade social e má distribuição de recursos. Perfeito. Eu falei que com uma educação de qualidade, a gente alcança tudo isso e que está no período 2. Mas eu sei que as coisas não estão 100%. Então, por isso, uma adversativa aqui, e realmente o que eu coloquei aqui contraria a ideia anterior. Bom, mas se eu sei de tudo isso, que é bom, mas que não está tão perfeito, então será que eu tenho uma solução? Tenho, olha só. É urgente que governos e sociedade civil, olhe os agentes aqui, ó, governo e sociedade civil, unam esforços, olha só o que que eles vão fazer? Eles vão se unir para garantir que todos tenham a oportunidade de receber uma educação. Olha, eles se unindo, o que que vai acontecer? Todos vão receber uma educação de excelência. Pois, e agora vamos detalhar isso? E daí? Qual é o efeito? Não, o efeito de receber isso. Olha o efeito aqui. Pois isso representa um investimento no futuro de todos. Então, tanto tem o efeito como, né, vamos detalhando o que nós falamos desde o início. Então, repare que aí você concluiu o parágrafo. Aqui é só um parágrafo, mas se você fizer assim em todos, desde a introdução, com os elementos que são introdutórios, nos desenvolvimentos, com os elementos que são desenvolvedores de argumentos, e na conclusão, com os elementos que são conclusivos, então você vai ter um texto dissertativo argumentativo que vai ganhar uma excelente nota, ok? Então é isso aí. E na próxima aula vamos falar dos aspectos microestruturais. Até lá.